Olá, meu nome é Débora Curti, sou mestranda do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Pelotas, com orientação do Edio Ranieri. Juntos a gente escreveu esse artigo, Bichos da Luz, um processo de criação em Devir, contando sobre o processo de criação dos bichos da luz. O Edio não pôde apresentar aqui comigo, então eu convidei um bicho. Tá por aqui, meu rosto. Ah, os bichos da luz, eles são a nossa fabulação. Na verdade, fabulamos com os bichos da luz, criamos com os bichos da luz. Esse é um processo de criação que é atravessado pelo pensamento da filosofia da diferença. Então, a gente pensa a criação como uma composição entre diferentes elementos que vão além do sujeito, artista, criador. O bicho cria comigo, a luz cria comigo, a luz do sol, no caso, né? O espaço cria comigo, com a gente, né? A filosofia da diferença, ela questiona esse primado do sujeito, né? O sujeito, o eu, superior às outras coisas, né? Que domina as outras coisas, que explica as outras coisas, que interpreta as outras coisas, o outro, né? Então, a ideia é um pensamento mais horizontal. Eu penso com o outro, eu crio com o outro. No caso, nessa nossa fabulação com os bichos da luz. Então, aqui uma primeira imagem dos bichos dançando, se movimentando. Nesse artigo eu coloquei as imagens em sequências de três para trazer também essa ideia de movimento na imagem. Cada imagem não tem um título específico, são todas variações do bicho da luz, porque justamente eles fogem a identidades fixas, a estratificações, ao pensamento fechado, né? Com os bichos a gente busca ampliar nosso pensamento, nossa percepção, nossa maneira de se relacionar com o outro. Por aí, mais ou menos por aí a ideia. Então, na linguagem verbal também, no texto, na palavra, a gente também busca essa via mais poética, mais sensível. Então, é também uma fabulação com a palavra. Então, aqui eu começo falando sobre essa atmosfera do processo de criação, né? É um raio de luz do sol, uma linha reta em um espaço escuro, que é distorcida através de um plástico espelhado. Esses reflexos distorcidos, na verdade, são os bichos da luz. É, então, é como um rito de evocação, uma dança, né? Esse espaço de magia, de feitiço, de certo xamanismo, que eu chamo eles para criar comigo, para compor comigo em uma relação de troca, né? Então, a gente explora essas outras maneiras, né, de ver e perceber o mundo. Avesso, revés, inversão, subversão, imaginação, conexões e desconexões impensadas, voar na água, nadar no espaço. É mais ou menos por aí que se dá o processo de criação dos bichos da luz, esse espaço de devir, de transformação, de pensamentos outros, possibilidades outras, pensamento, né? Então é justamente nessa brecha da razão, nesse interstício, esse escuro de possibilidades, é que surgem os bichos.
E por que bicho, né? Bicho da luz. Bicho, a palavra bicho foi escolhida para essa fabulação no seu sentido mais amplo, de bicho, bicho, coisa, bicho sem pronome definido, bicho, amigo do inclassificável, do inominável, do impalpável. E pensando com a filosofia da diferença, né, com os autores que a gente traz, Anne Sauvagnargues, Gilles Deleuze e Félix Guattari, principalmente, a gente pensa o devir animal também, né? Essa como uma espécie de provocação também dessa posição de sujeito humano superior às outras coisas, aos animais. Então, o dever animal é um conceito estratégico para tentar deslocar o sujeito dessa posição, sabe? Afinal, somos também animais, somos também bichos, e nossa relação com as outras coisas é uma relação de troca e não de hierarquia e superioridade, né? Isso é uma ilusão e não nos cabe aqui. A gente quer fugir dessa, desse pensamento fechado em uma caixinha, sabe? Dessa história única, né? Que nos foi contada. Então, que coloca o sujeito no centro das coisas, né? Esse antropocentrismo. Aqui a nossa investigação busca, então, deslocar essa posição antropocêntrica de maneira poética, de maneira artística, com nossos amigos, bichos da luz. Então, as principais questões investigadas nesse artigo passam pelo deslocamento do sujeito, autor e artista, e pelo devir na criação artística, entendendo o devir como essa possibilidade de relação, de movimento, de entender as coisas em relação, pensando com, criando com, e não separado, né? Uma provocação também, se os bichos seriam uma espécie de escrita, se forem, é uma escrita, é uma língua estrangeira a qualquer razão, uma língua irracional que foge a significados estratificados. E trazemos então essa aproximação com a poesia, com o autor Adolfo Montejo Navas. Ele traz essa ideia de que a poesia possibilita o devir na linguagem. E então a gente propõe as imagens dos bichos como o devir na imagem também, né? A poesia na imagem também. Entendendo a poesia nesse encontro com a arte, justamente onde elas fogem e fazem fugir dessas estratificações, dessas racionalizações, né? Elas estão em uma outra via, uma lógica da sensação, a gente pode pensar com Deleuze, né? Uma via do sensível, do poético, do artístico, não subordinado às estruturas dominantes de pensamento e de fazer artístico. Então, a importância de duvidar dessas estruturas, né? E explorar essa visão mais poética, esse território desconhecido, escapando dessa visão representacional. Nossas referências, então, Deleuze, Anne Sauvagnargues, Adolfo Montejo Navas, e o artigo do Edio, em que ele entrevista a Anne Sauvagnargues e traz essas ideias. E é isso. Muito obrigada.